Boa tarde, está no ar o RBV News edição tarde, que leva a você, internauta, os principais fatos do dia em Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. 5 haitianos que foram flagrados sem visto de entrada no Brasil estão detidos na Polícia Federal de Corumbá. O grupo foi abordado pela Polícia Militar Ambiental na BR-262 nesta terça-feira. Eles estavam em um táxi que seguia de Corumbá para Campo Grande. O motorista disse que foi contratado por um funcionário de um hotel de fronteira para transportar os haitianos e que receberia R$1.000 pelo serviço. 4 haitianos são menores de idade. E o dia foi de muito trabalho hoje para os moradores de Carapó, depois da chuva forte que caiu na noite de terça-feira. O município já contabiliza estragos provocados pelo temporal. A população tenta salvar roupas, móveis e reconstruir o que foi destruído pela tempestade. Cerca de 1.000 famílias ainda estão desabrigadas e o prefeito da cidade decretou estado de emergência. A maioria dos desabrigados foi para casas de parentes. As casas que não sofreram grandes prejuízos receberam lonas da prefeitura para ajudar a cobrir o telhado levado pelo vendaval. Apesar da violência da chuva, ninguém se feriu, mas a cidade já estima prejuízo de pelo menos R$500 mil. Nasce em Campo Grande, o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação. Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo. Dificuldades para se comunicar? Não ouve bem os sons? Agora chegou a oportunidade. Ganhe qualidade de vida com as promoções do Centro Auditivo Grambel. São aparelhos auditivos com parcelas a partir de R$10 de R$190. Temos telefones amplificados, aparelhos com frequência modulada para ouvir melhor a TV. Completa linha de modernos aparelhos digitais importados e assistência técnica para várias marcas. Fazemos teste domiciliar sem compromisso. Centro Auditivo Grambel. A quinta-feira será de muito sol, com nevoeiro ao amanhecer em todo o Mato Grosso do Sul. As nuvens aumentam no decorrer da tarde e não há previsão de chuvas. As temperaturas estão em ligeira elevação. Confira agora a previsão para 5 capitais para esta quinta-feira. Vamos agora aos fatos nacionais. O diretor-geral do Google no Brasil, Fábio José Silva Coelho, foi detido na tarde desta quarta-feira em São Paulo. A prisão aconteceu depois que a empresa descumpriu decisões da Justiça que determinam a retirada de vídeos do site do YouTube, ofensivos ao candidato a prefeito aqui de Campo Grande, Alcides Bernal, do PP. Nas imagens, o candidato é apresentado como uma pessoa que faz apologia ao aborto e a tratamento pejorativo a pessoas com menor poder aquisitivo. A prisão do diretor foi determinada no dia 20 de setembro, pelo juiz Flávio Saad Peron, da 35ª Zona Eleitoral de Campo Grande. Por se tratar de um crime de menor potencial ofensivo, o diretor do Google no Brasil não permanecerá preso. Fábio José Silva Coelho será libertado após assinar um termo circunstanciado de ocorrência. 10 anos de levantamento, 360 mil pessoas entrevistadas e resultados positivos. Com o título de A Década Inclusiva, o estudo do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas analisou os dados da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios de 2001 a 2011. Na análise dos economistas, o Brasil está crescendo junto com a faixa mais pobre da população. O novo presidente do IPEA, no cargo desde o último dia 12, não poupou otimismo na apresentação do PNAD 2001 a 2011. A renda dos 10% mais pobres cresceu 5,5 vezes a mais do que dos 10% mais ricos. Como resultado disso, a pobreza caiu à metade em 10 anos, em 57% em 10 anos, ou seja, a gente cumpriu a meta do milênio.
que era fazer isso em 25 anos, a gente fez em 10, até em menos, em 8 anos, esse processo. O principal componente para explicar essa redução de pobreza foi a redução da desigualdade, explica mais da metade, um pouco mais da metade, e da desigualdade e do crescimento, o principal força motor foi a renda do trabalho. Não o trabalhador com curso superior incompleto. Este teve uma redução da renda de 11% nos últimos 10 anos. Foram os analfabetos que tiveram o maior crescimento de renda no período, 88%. Em boa parte, graças a aposentadorias, bolsas e programas sociais. A pesquisa, feita com dados colhidos pelo IBGE e pelas PNADs anuais desde 1995, apontou também uma queda na desigualdade racial. A renda de pretos subiu 2 vezes mais do que a de brancos, em 10 anos. Isso é a primeira vez que eu vejo nos dados. E a proporção de pessoas que se autorreportam como pretos pela PNAD, ela aumentou quase 50% em 10 anos, ou seja, é uma cena nova. Agora o assunto é Parlamento Jovem Brasileiro. No segundo dia de atividades, os 78 estudantes que participam da 9ª edição do programa tomaram posse e escolheram quem vai presidir os trabalhos da mesa diretora. Esses jovens representam cerca de 50 milhões de estudantes de todo o Brasil e foram selecionados para atuarem como deputados durante uma semana. Aqui no Parlamento Jovem, o que é mais importante é o debate de ideias. A primeira tarefa dos deputados jovens foi eleger o presidente do Parlamento Jovem 2012. Venceu Jonathan Gabriel, da Bahia. Estamos aqui com representantes de todos os estados do Brasil, uma miscelânea de cultura, de sotaque. Então vai ser realmente uma consolidação da democracia, porque vamos ouvir diferentes aspectos, diferentes pontos de vista. E para quem nunca pensou em entrar na política, Tainá Dantas, da Paraíba, se surpreendeu. Foi eleita primeira secretária do Parlamento Jovem. Até hoje, assim, nunca tinha pensado em entrar na vida política, mas aqui eu estou vendo, não sei quando sair se eu vou me interessar, mas eu estou gostando muito de exercer um papel fundamental para a sociedade, para cada vez mais ajudar outras pessoas. Até sexta-feira, eles vão apresentar, discutir e votar projetos de lei. Eu pretendo aprender realmente com cada pessoa que está aqui, cada estudante, e todos têm ideias maravilhosas. A partir de hoje, nós somos parlamentares, teremos 1 ano de mandato, no qual devemos exercer algumas funções, cumprir com nossos papéis, que é representar uma parcela, que está crescendo cada vez mais, que é a juventude, que vai dar continuidade aos políticos, ao trabalho que os políticos já exercem. Eles vão debater questões importantes para o país. E depois que voltar para casa... O maior papel que a gente vai ter quando a gente voltar para o nosso estado é levar a experiência, levar a força dos jovens, é levar o nosso senso crítico e chegar com a certeza que a gente pode começar a fazer a diferença primeiro pela nossa casa, porque a base de tudo é a família. Eu acredito, independente de estar nesse mandato de 1 ano, nós seremos deputados jovens para o resto da vida. O que estamos aprendendo aqui vai ser levado, vai ser aplicado nos nossos municípios, nos nossos estados, e assim vamos poder disseminar isso para todos os outros colegas. Um projeto que ensina donas de casa e ex-pescadores a beneficiar a pimenta rosa ajuda a elevar a renda e melhorar a qualidade de vida de ribeirinhos de uma cidade de Alagoas. É da aroeira, árvore abundante na Foz do São Francisco, que é colhida a pimenta rosa, produto com potencial para mudar a vida de extrativistas da região. Boa parte deles pescadores e mulheres de baixa renda. Tudo graças a um projeto que modernizou o processamento do produto e elevou seu valor de mercado. Até 2008, o cultivo e beneficiamento da pimenta rosa eram feitos de forma rudimentar e o quilo era vendido a apenas R$ 1,50. Hoje, ele é vendido a R$ 66,00 o quilo. E como é um produto sofisticado e muito bem aceito no mercado internacional, acredite, ele chega ao consumidor final por R$ 800,00 o quilo. A pimenta passa por um processo que inclui a separação das sementes, lavagem e desidratação em um forno movido a energia solar. O uso de energia limpa e barata confere ao produto um status ecológico. O projeto está orçado em menos de R$ 400 mil, com recursos da Petrobras e de uma agência de cooperação internacional. A escolha da pimenta rosa não foi por acaso.
Nós não queremos simplesmente alimentar o pobre e deixar ele pobre. Nós queremos fazer com que ele ganhe dinheiro e possa, com isso, mudar de vida e definir seu futuro. O produto vai ser apresentado ao público em expositores como esse. Os recursos gerados serão usados na manutenção do projeto e na remuneração dos extrativistas. 85 deles já estão sendo diretamente beneficiados. É uma renda, né, que a gente saiu desse 1,50, né, a nossa renda aumentou, entendeu? Isso é um cumprimento muito grande porque a gente somos do Bolsa Família. E vamos agora aos fatos regionais. Mato Grosso do Sul está prestes a conquistar um grande avanço no tratamento contra o câncer. O estado vai ganhar 2 unidades de extensão do Hospital de Câncer de Barretos, que fica no interior paulista e é referência nacional no tratamento da doença. Mato Grosso do Sul pode dar um salto em diagnósticos precoces de câncer com a construção deste hospital, que tem investimentos em torno de 10 milhões de reais. A obra está sendo viabilizada graças a uma parceria entre o Hospital do Câncer de Barretos, em São Paulo, e o empresário de Campo Grande, que no momento prefere se manter no anonimato. O hospital tem previsão para começar a funcionar em janeiro de 2013. Além de Campo Grande, Nova Andradina, na região do Vale do Enviema, também vai receber este projeto. Na manhã de hoje, o diretor do Hospital do Câncer de Barretos, Henrique Prata, esteve em Campo Grande para vistoriar as obras e falou sobre o projeto. Isso é o que há de melhor e de mais moderno que existe no mundo. Você ter uma qualidade de fazer, uma honestidade de fazer o que é certo e de melhor para ter um diagnóstico preciso numa fase inicial. Todas as pessoas, existe um conceito mundial que chama um screening chamado de ouro, que a mulher de 40 anos deve fazer prevenção de mama, porque o início de qualquer câncer, ele é às vezes 95, 90% curável. E o setor público não oferece essa chance, não tem qualidade, se tem, não tem qualidade no que faz. Mascara muitos dos diagnósticos mal feitos, serviços mal feitos, é pior do que não ter feito. Então, nós estamos fazendo um projeto que é extremamente de qualidade, tudo digital, que faz com que a mulher tenha certeza de ter ou não ter um câncer na idade acima de 40 anos, com 98% de precisão no primeiro exame, no único exame de uma radiografia dentro de uma carreta. E a carreta vai na periferia das cidades e ela busca ativamente, essa mulher motiva ela a entrar e fazer o seu exame na idade que ela deveria começar a ser feito o exame. E assim é o homem também com próstata, assim é a mulher também na parte de câncer de colo de útero, que às vezes por ter medo de ir para o hospital, ou de pegar as filas no hospital, de ver pessoas mutiladas no hospital, eles não vão no hospital fazer esses exames. O presidente Dilma autorizou que esse pagamento seja feito pelo governo federal, é um dinheiro chamado estratégico, não interfere no orçamento dos municípios. Então você pode expandir esse serviço que vai fazer um bem tremendo para a população, principalmente que usa o serviço público, que são as pessoas que usam o SUS. E graças a Deus esse serviço que vem vindo para cá ganhou o prêmio mundial, o melhor serviço de screening do mundo, o ano passado, dia 2 de novembro, em Nova York. Então o que há de melhor está vindo para cá. Eu acho que é um momento feliz, vai ter prevenção eu acho que 5 diagnósticos de screening, que estão muito bem feitos por nós. E isso é para fazer com que o paciente também dessa região e daqui seja tratado aqui. Não desça essa avalanche que desce para Barretos. Nós queremos que esse paciente, nós queremos ajudar a melhorar o que for preciso para esse paciente ficar aqui em Campo Grande, ser tratado precocemente numa fase que ele não vai necessitar de fazer rádio nem químio depois, e sim uma pequena cirurgia, uma pequena interferência no início de uma doença. Segundo o diretor do hospital, a Holanda tinha uma das maiores incidências de câncer. Mas depois da implantação deste projeto, em torno de 60% a 70% dos diagnósticos precoces resultou na cura dos pacientes sem que precisassem passar por rádio ou quimioterapia. E para Henrique, o melhor sempre é a prevenção do que o tratamento. Eu falo que eu sou 1000 vezes favorável a investir em centro de diagnóstico do que investir em hospital de câncer. Porque nós podemos diminuir 90% do paciente que vai ter câncer, vai ser tratado no hospital de câncer.
se nós tivermos um produto muito bom de qualidade na ponta. E agora à tarde, a diretoria da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, a FamaSul, reuniu a imprensa para esclarecer o novo Código Florestal, aprovado ontem pelo Congresso. Para os produtores rurais, a lei atende às expectativas do setor em Mato Grosso do Sul. Os diretores e representantes da FamaSul se reuniram nesta tarde na federação para tratar a aprovação pelo Senado Federal da medida provisória que altera o novo Código Florestal. Na reunião, eles mostraram as principais regras da nova legislação. Bom, no momento em que a presidente Dilma assinar definitivamente isso, é o dever da casa nós filtrarmos tudo que é importante para o nosso estado, tudo que é importante para os nossos produtores de Mato Grosso do Sul. Toda a lei que vai ser aplicada aqui, nós vamos digeri-la da forma mais prática possível e mais comunicável possível e divulgar isso para que o produtor entenda e comece a se adequar perfeitamente nas novas normas da lei. O texto que volta à presidenta Dilma Rousseff é menos exigente quanto à proteção de florestas e matas nativas, o que tem motivado a reação daqueles que atuam em defesa do meio ambiente e manifestações de autoridades do governo que estavam a favor das primeiras regras. Ainda estamos durante o processo legislativo de consolidação do Código Florestal. A primeira etapa foi a aprovação do texto base, que foi sancionado pela presidente Dilma, e na sequência, com os vetos presidenciais, veio a medida provisória. A transformação dessa medida provisória em lei, agora passou pela Câmara, passou pelo Senado e voltou para a mão da presidente Dilma, a medida provisória que está sendo convertida em lei, é mais uma etapa desse processo legislativo. O ganho disso tudo, a satisfação de todos os envolvidos, sejam produtores rurais ou não, a sociedade como um todo, é que mais uma etapa se cumpre desse longo processo de amadurecimento nas discussões da legislação ambiental. A próxima etapa do processo é a conversão da medida provisória em lei, que será assinada pela presidenta Dilma Rousseff. As expectativas dos técnicos que estão acompanhando o processo desde o início é que dessa vez não aconteça nenhuma alteração no texto do Código Florestal. Como se trata da conversão de uma medida provisória em lei, e as modificações que foram apresentadas no Congresso foram pequenas alterações, modificações pontuais, é muito pouco provável que a presidente faça vetos em cima de uma matéria que foi colocada no texto por ela mesma, por meio de uma medida provisória. Eu acho que vai ter o momento ideal do produtor começar a buscar aquilo que é verdadeiro, que a lei foi votada, e adequar às suas propriedades. Sancionada a lei, as novas regras começam a valer e os produtores a ter um prazo para se adequar à nova legislação. Você já ouviu falar em transtorno obsessivo compulsivo? Pois então, essa doença, também conhecida por TOC, é considerado o quarto diagnóstico psiquiátrico mais frequente na população. E de acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde, até o ano de 2020, o transtorno obsessivo compulsivo estará entre as 10 causas mais importantes de comprometimento por doença. Para explicar o que vem a ser essa doença, eu converso agora com o médico psiquiatra Regis Rodrigues. Boa tarde, doutor. Boa tarde, tudo bom? O que seria exatamente o TOC? O TOC, hoje em dia, ele é mais compreendido do ponto de vista neurobiológico. Ter hábitos, padrões e rotinas é comum para todos nós, mas algumas pessoas isso se torna uma escravidão, é incontrolável. Ou então pensamentos, que são as obsessões intrusivos, que não consegue tirar da cabeça, incontroláveis. E existe uma causa para essa doença? A principal causa, hoje em dia, para o transtorno obsessivo compulsivo é a genética. Para traços de obsessividade, tendência à compulsão, é genética, mas é sempre só metade do componente, porque depende do desenvolvimento e da infância, de conviver com pessoas que tenham essa dificuldade. Agora, doutor, em que momento que é preciso diferenciar o que são pequenas manias, pequenos vícios cotidianos do transtorno obsessivo compulsivo? Tem vários critérios. O critério mais objetivo é o critério prático. É quando começa a impedir a pessoa de ter a vida dela normal, saudável, produtiva. Várias pessoas
que têm sintomas nítidos do transtorno obsessivo compulsivo não se incomodam e nem querem tratar porque não veem limitação à sua vida. Mas quando começa já a limitar, a tornar difícil exercer a profissão, a vida doméstica, com certeza já está na hora de tratar. Existem casos mais comuns ou algum tipo de ação repetitiva que a pessoa tenha que pode ser caracterizada como TOC, ou isso é muito variável de acordo com cada pessoa? Tem os mais comuns. Dos traços não patológicos, o que mais se destaca é da simetria, da organização e da simetria. Mas esse também é um dos principais, das características patológicas de ordem, organização. Tem um guarda-roupa dividido pela tonalidade da cor das roupas e passar horas arrumando. Que tem gente que passa essas horas, não é capaz de deixar de fazer, mas acha que isso não é um transtorno, mas não é capaz de deixar de fazer. E também ligado à limpeza, é muito comum, que é o clássico do transtorno obsessivo compulsivo, é a pessoa que lava a mão dezenas de vezes por dia, ou como teve ver nos filmes, usa uma vez o sabonete e joga fora. Mas tem algumas variações, como por exemplo, as obsessões religiosas de pecado, de culpa, de vários tipos. Traumas podem acarretar em TOC futuramente? Alguma pessoa que sofreu algum tipo de trauma, de violência? Sim. Cada um de nós tem uma maneira de lidar com a ansiedade. A ansiedade é fundamental para a vida. Sem uma dose mínima de estresse, a gente não produz nada. Mas a tendência genética e aprendida pode tornar muito mais fácil, durante um trauma, um evento emocional estressante, você usar uma estratégia obsessiva ou aparecer, deflagrar o transtorno obsessivo compulsivo. Mas isso é que nem a gente fala, isso é só para quem pode, isso não é para quem quer. Você tem que ter a tendência, tem que ter a predisponibilidade genética, principalmente. Agora, o TOC, ele escolhe algum perfil, por exemplo, é mais comum em homens, mulheres, adolescentes, crianças? Existe um perfil da pessoa que pode adquirir ou então desenvolver o TOC? Essa pergunta, assim, a resposta para essa pergunta mudou um pouco nas últimas décadas pela literatura. Hoje em dia, aparentemente, sim. O transtorno obsessivo compulsivo, ele não faz uma distinção assim tão grande quanto em outras doenças, como o lúpus, que é 9 mulheres para cada homem. Mas talvez pela falta de procura de consciência do diagnóstico, tem uma certa tendência. Em algumas idades da vida, na adolescência tem alguns comportamentos obsessivo-compulsivos bem comuns. Em homens é muito comum, mas tem muito questionamento com relação a isso, porque é muito comum a mulher questionar, na visão de alguns, da depressão, da ansiedade e não de um comportamento ritualizado de organizar a casa que é bem aceito. Assim, socialmente é mais fácil de encarar isso do que o desânimo e a falta de vontade de arrumar a casa. Em geral, como é feito o tratamento de uma pessoa que tenha TOC? Primeiro, se é um transtorno obsessivo compulsivo, é o TOC mesmo, tem de ter a abordagem da medicação e da psicoterapia. É combinada. Hoje em dia não se concebe mais um transtorno obsessivo compulsivo, a não ser um leve ou traços sem medicação, mas a psicoterapia e para o TOC, a terapia cognitivo-comportamental, ela é a mais eficiente para esse tipo de problema. A união dos dois é que é ideal. E como é um problema grave, muito facilmente crônico e pode se tornar de difícil controle, tem que começar com os dois. E no caso, uma pessoa que inicia o tratamento ainda no início do período do diagnóstico da doença, ela consegue levar uma vida normal, ela chega a receber alta, digamos assim, ou ela vai utilizar medicamento por muito tempo? Tem vários casos. Depende assim de algo que a gente não tem controle, que é a tendência a ter uma doença grave ou não, mas a maioria dos casos não é grave. Tanto que a maioria das pessoas convive com isso a maior parte da vida e não procura tratamento, o que causa grande sofrimento. Mas quanto mais cedo você identifica e mais cedo você faz um tratamento efetivo, maior a chance de não ter a recorrência, voltar a ter o problema e principalmente de ter a cura. Quanto mais grave é o TOC, mais difícil é a cura. E é fundamental desde o começo tratar e tratar bem tratado.
Certo. Eu acabei de conversar com o médico psiquiatra Regis Rodrigues, que nos falou sobre o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Uma boa noite. E o RBV News Edição Tarde fica por aqui. Mais informações amanhã a partir das 11 horas. Boa noite.